Bem-vindos ao estúdio do Mercado Ads, diretamente aqui do terraço de Cannes Lions 2025, o maior e mais importante festival de criatividade e publicidade do mundo. Então estou aqui com o Bruno Brooks, Chief Creative Officer da Guts São Paulo, e com o Felipe Silva, cofundador e co-CCO da Gana e diretor do Clube de Criação. E a gente não teria como passar esse período aqui de Cannes Lions 2025 sem falar do Brasil sendo homenageado como país criativo do ano, primeira vez que está rolando essa premiação, e pelo todo o histórico do Brasil aí nos últimos anos e a forma como a gente vem se posicionando, a criatividade brasileira, né, no meio de toda a indústria. E, cara, para começar, com o Brasil, país homenageado do ano, quero saber o que esse reconhecimento representa para vocês, né, pessoalmente, e para a indústria criativa brasileira, começando Falar para a indústria Felipe. primeiro, eu acho que é um reconhecimento de anos de trabalho criativo, esforço criativo de muita gente, assim. Muita gente construiu e pavimentou esse caminho para o Brasil ser reconhecido como ser essa potência e agora reconhecido como essa potência, assim. Então, acho que é um statement, assim, uma coisa que é importante para todos nós, assim, que trabalhamos na indústria criativa brasileira, que estamos produzindo, não só dentro do Brasil, como pessoas em todo o mundo. E para mim, pessoalmente, que trabalho aí há 17 anos nessa indústria também, temos agora uma agência independente, é mais um motivo assim para seguir em frente, para seguir acreditando no que a gente acredita, que criatividade é o drive da coisa, é a primeira coisa que a gente tem que colocar na frente. Então acho que é esse passo importante assim para todos nós. Cara, eu acho que não tem nenhum país no mundo onde as agências deem tanto valor pro Festival de Cannes quanto o Brasil. A galera no Brasil, cara, é pirada no Festival de Cannes. Você vê em qualquer agência que você trabalha, você quer ver tudo que aconteceu no festival, você quer ver os Grand Prix, você quer ver os Ouro, as Pratas, não sei o quê. A gente lá na Guts, a gente assina o Love the Work, né, pra toda a network. E cara, isso é um baita de um benefício, né, que você poder ver, dissecar todo o conteúdo do Love the Work, ver tudo que aconteceu. E teve uma data que o festival deu pra gente, que a Guts é a agência que mais acessa o Love the Work no mundo. Cara, a gente quer entender pra depois desconstruir, né? Aquela história outro dia eu li que o Picasso só inventou o cubismo depois de estudar arte clássica, né? Então, pra desconstruir alguma coisa, você tem que entender tudo daquela coisa. E aí, voltando pra nossa indústria, a gente tem que, cara, entender tudo que aconteceu no festival aquele ano, e aí vamos desconstruir aquilo tudo e fazer no próximo ano. Então, assim, eu acho que é uma baita homenagem do festival ao Brasil. E existe um selo brasileiro na criatividade, cara? O que faz da gente tão especial, além de todo esse entusiasmo? Acho que sim, acho que talvez também a gente tem um modelo de negócio no Brasil que a gente também colocou muito esse drive criativo na frente, assim, de conseguir realmente acreditar e conseguir fazer que a criatividade vai mudar as marcas, assim, vai solucionar os problemas das marcas, né? Eu acho que tem uma coisa também inerente do povo brasileiro, que é essa coisa da gente solucionar nossos problemas no dia a dia de forma criativa, né? Dentro da base da pirâmide aí social do Brasil, até, cara, a gente está sempre solucionando os problemas, tentando solucionar de forma criativa, mesmo com poucos recursos. Então, acho que isso vai se potencializando, né? Cada vez que a gente vai aprendendo mais, cada vez que a gente vai crescendo mais, isso vai potencializando e a gente consegue levar. E eu acredito que esse selo, assim, talvez não tenha um selo físico, mas eu acredito que está em todos os brasileiros aí pelos mercados internacionais. Quando chega um brasileiro ali na criação, a galera sente a diferença, assim, da pegada de que, cara, esses caras querem muito fazer essa coisa acontecer, sabe? Acho que tem uma fé brasileira também de que as coisas vão acontecer. A gente escreve milhões de cases aqui, todo mundo acredita que, cara, vai acontecer. E que eu acho que isso leva pra frente também. Cara, assim, é o que o Felipe tá falando, o brasileiro, não é que a gente nasce criativo, né? A gente tem que ser criativo pra sobreviver, desde muito cedo. E eu acho que isso transborda em tudo que o Brasil entrega pro mundo, sabe? Tu vê o futebol, que hoje tudo bem, não tá lá essas coisas, mas nosso futebol é ultra criativo. A gente ficou famoso por um futebol de improviso e dessa beleza estética. Tu olha pra música brasileira, que é reconhecida no mundo inteiro, o cinema brasileiro, que há um tempão já é, porra. E aí, quando você junta esse DNA criativo com essa vontade de fazer as coisas acontecerem, eu acho que daí tu tem a fórmula mágica, sabe? E é o que o Felipe tá falando, quando você vê brasileiro ao redor do mundo, trabalhando em agência, eu trabalhei fora durante muito tempo, a energia que a gente traz pros lugares, a empolgação que a gente traz pros lugares é muito única, sabe? Eu lembro, trabalhando em Londres, assim, tipo,
Primeiro dia que eu tava numa agência lá, eu fui no escritório de cada criativo sênior, que tinha uma salinha para cada um deles. E eu conhecia o trabalho dos caras. Tipo, antes de ter Love the Work, antes de a internet ser tão disseminada, conhecia de anuário, de olhar os nomes. Aí entrava na sala do fulano de tal, né? Que tu fez aquela campanha lá em 93, não sei o quê. Aí eu, e aí, tudo bem, cara? Você que é o fulano de... Os caras assim, mano, qual é esse cara? Esse cara conhece a gente? Essa energia do brasileiro com o DNA criativo Tem uma coisa de se envolver forte, a gente vive mesmo a criatividade, a gente vive as ideias, né? Meio que a gente mergulha muito nas ideias e acredita muito nelas e vai vivendo essa ideia para produzir os cases. Então acho que essa coisa é um diferencial mesmo, assim, acaba não sendo só mais um trabalho que a gente está executando, mas a gente começa a viver aquilo ali com intensidade, assim. E eu achei legal, eu queria pegar um gancho aí no que tu trouxe até, Bruno, de essa vivência em Londres, né? Se fala muito sobre criatividade intuitiva aqui no Brasil, né? O que vem, o que a gente está falando aqui, da rua, da vivência, das necessidades, da dificuldade que o brasileiro cresce, né? Passa ao longo ali da vida. E aí, cara, eu queria que você fizesse uma comparação com os grandes centros publicitários do mundo, assim, né? Olhando para Londres ou para outros grandes trabalhos. Cara, eu acho que o que a gente tem de diferente é que muitas vezes no Brasil a gente não tem as maiores verbas do mundo. A gente não tem, sabe, bilhões como a galera tem para investir no Super Bowl o tempo inteiro. Claro que você tem clientes grandes de todo tamanho que tem muita grana, mas no dia a dia você não tem tanto cliente com grana absurda, assim, sabe? Então você tem que ser mais criativo, né? Outsmart em vez de outspend, sabe? É ser mais esperto do que ao invés de ter que gastar muita grana. E eu acho que isso acaba... Eu acho que é um pouco do selo que a gente tem, sabe? Toda essa onda de entrar pela tangente, né? Num game, numa plataforma, você hackear um jogo, hackear uma lei, ou hackear algumas coisas. O brasileiro tá sempre hackeando as coisas, né? Mesmo fora da publicidade. E eu acho que a gente traz isso para a publicidade de uma maneira brilhante. Então, quando você compara com Londres, com Nova York, com os Estados Unidos, enfim, com o Reino Unido, eu acho que não é que um é melhor ou pior, tem um jeito diferente de fazer, sabe? Quando você está nos Estados Unidos, você tem os maiores anunciantes, você tem o Super Bowl que é assistido por milhões de pessoas. Então, eu acho que você pode se dar o luxo de não é de ser menos criativo, pelo contrário, você tem que ser tão criativo quanto, mas talvez dê um pouquinho de conforto, assim, sabe? Não, tem muita grana, vai funcionar, vai estar no Super Bowl e vai estar tudo certo. E no Brasil, muitas vezes, tu não tem tu não pode se dar o luxo disso. Tem que ser mega criativo ou não vai aparecer. E aí, Felipe, para complementar essa resposta, a gente vive um mercado hoje cada vez mais orientado por dados, por inteligência artificial. O que isso muda, o que isso impacta na criatividade, ou alavanca, né, a criatividade brasileira? Acho que a inteligência artificial, ela acaba sendo mais braços para o nosso cérebro criativo, assim, né? A gente já tem esse lugar criativo, a gente já tem esse olhar, e acaba com a inteligência artificial a gente conseguiu mais braços para executar isso, assim, de várias outras formas, da agilidade, da flexibilidade. E eu acho que a gente, na verdade, as ideias do Brasil, assim, basicamente, elas sempre foram orientadas por esses dados. Assim, a gente não tinha isso definido, a gente não sabia ainda que aquilo ali era ser orientado por dados. Então, acho que a gente se adaptou muito rápido, cara, a essa nova... tem muito dado aqui, como que isso vai impulsionar, como vai gerar insights. A gente se adaptou muito rápido com essa nova realidade. Eu acredito que por isso que o Brooks estava falando assim, cara, a gente aprende a lidar com a solução criativa ser a liderança da coisa, não a verba ser a líder e não, né, o canal ser o líder, mas assim, como que a nossa solução criativa vai liderar? Porque se a gente pensar no mundo, a gente já está 6 vezes menos na moeda do que em dólar, né? Então como é que a gente vai fazer essa ideia criativa puxar tudo? E aí eu acho que os dados vêm nesse lugar, assim, de acabar trazendo essas bases pra gente, de tomar decisões mais certas para conseguir essa reverberação das ideias, conseguir essa grandiosidade das ideias, sabe? Então acho que não acho que tem gente que acha que é o oposto, dados e criatividade, eu acho que não, acho que o dado é mais um input para impulsionar a criatividade. Cara, dado é só dado. Até tu contar uma história com dado. Então todo mundo tem acesso aos dados, né? Se for pensar hoje em dia, ainda mais com tanta informação. Mas quando você pega o dado e transforma ele numa história, daí você leva ele para um lugar humano. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Voltando no teu ponto sobre a inteligência artificial, cara, assim, eu sou apaixonado por inteligência artificial, cara.
eu acho incrível. Tu já falou com o ChatGPT? Já falou? Opa. Cara, conversar com o GPT é maravilhoso. Treinei inglês agora para palestra com o ChatGPT. Você vê? Falava com ele, falava, pô, me dá inputs aí de como eu posso melhorar as palavras, a dicção e tal. E aí, cara, você pensa assim, quando a gente vai escrever os projetos do festival, como o GPT, ou enfim, outras inteligências artificiais, podem ajudar a gente a quebrar barreiras, sabe? Porque, pô, cara, nem todo mundo fala inglês perfeito, nem todo mundo escreve perfeito, né? A maioria das pessoas não fala e não escreve perfeito, ou nem fala e nem escreve. E hoje tu tem uma ferramenta que tu pode jogar lá o teu case study escrito em português, que ele vai te jogar em inglês e tu pode ir trocando com ele ali e melhorando e dando input sobre, eu quero que seja mais formal ou menos formal, ou mais assim ou mais assado. Cara, é um pincel mágico dentro de uma caixa de ferramenta. Até ajudar a gente a explicar contextos que eram regionais. A gente tinha muita dificuldade disso com as ideias do Brasil, né? Explicar contextos regionais. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue, cara, me dá alguma coisa similar que eu possa explicar isso aqui. Cara, a gente consegue te ajudar a você explicar. Por isso que eu falei, mais braços, né? Mais gente, como se tivesse mais coisas fazendo, né? Tá aí um bom ponto. Formas criativas de usar a inteligência artificial, pensando, né, aqui pô, como é que eu entendo o contexto local? Tem alguma outra forma criativa que vocês já usaram, assim? Pensando, né, em campanhas, pensando nos projetos. A gente lá na Gana, a gente, por ser uma agência independente e muito pequena, a gente, cara, tá acelerando muito no uso de inteligência artificial em todo o dia a dia da agência, assim. Então, até de, cara, ter já assistentes que entram na reunião online com a gente, já sai dali com o resumo da reunião e o briefing pronto. Por exemplo, numa discussão na reunião online com o cliente, a gente já sai, a inteligência artificial já te manda o briefing pronto. Você tem que fazer isso. Principais pontos, isso, os dados são esses. Até ideias que a gente já realizou e já realizou de ativação ao vivo, por exemplo, a White Horse, em que a gente pegava fotos das pessoas e a partir da inteligência artificial conseguia transformar elas ao vivo ali em outra coisa e mostrar para elas no telão, no festival, assim. Então, tipo assim, usar a inteligência artificial, acho que tem diversas formas da gente usar, diversos meios da gente usar. Eu acho que desde que, como a gente falou aqui, né, tem uma ideia na frente, tem uma história na frente, eu acho que, cara, como que você puder dessa ajuda para contar a sua história, cara, de forma melhor, de forma mais criativa, assim, eu acho que tá valendo, assim. Eu não acredito muito nesse lugar de, putz, você deixar a inteligência artificial fazer por você, né? Eu acredito que o cérebro criativo, possibilidade de criar ainda é nossa, assim, e que a gente puder impulsionar. Eu acho que diversas formas, tanto inteligência artificial quanto dados, você tinha falado de retail, mídia, eu acho que é muito disso, assim. A gente pega esses dados de tudo que estão aí e que no final é mais jeito da gente conhecer os consumidores, mais verdades que a gente tem ali. E como é que a gente vai colocar uma ideia ali em cima para realmente contar aquilo de forma interessante, né? Falando em forma interessante de contar, nesse Cannes Lions 2025 aqui, a gente teve 2 campanhas com o GUT São Paulo, né? O Call of Descontos do Mercado Livre e também o Grand Prix em Gaming. Pô, se pudesse explorar um pouco do processo criativo dessas 2 campanhas. Cara, o Call of Discounts, que foi o Grand Prix de Gaming, é uma ideia que ela nasce de um achado que você tem que ser gamer pra saber que tá rolando isso. Que é o Prop Hunt Mode. Que é quando você joga Call of Duty, só que ao invés de você ser um boneco, né, um avatar, você é qualquer coisa. Então você é uma geladeira, você é uma mesa, um fogão, uma caixinha de som. E o time criativo veio me contar a história. Cara, Brooks, você já ouviu falar do Prop Hunt? Eu falei, não. Isso aqui, que a galera pode jogar, é tipo... Eu falei, tá, mas qual que é o objetivo? Não, o objetivo é tu se esconder, porque quando tu começa no mapa, tu não cai dentro de uma casa, tu é uma geladeira. Tu não cai numa geladeira numa casa, tu cai uma geladeira no meio da cidade. Aí a galera olha e fala assim, caralho, uma geladeira, mata esse cara, pá, não sei o quê. Eu falei, bicho, isso é muito maneiro. Mas eu falei, tá rolando mesmo? A galera, cara, tá explodindo. Mostraram um monte de TikTok, um monte de gamer falando sobre isso. Eu falei, tá, qual que é a ideia? Cara, uma ideia perfeita para Mercado Livre, né? O maior e-commerce da América Latina, que tem todos esses produtos à venda. Então, pô, como é que a gente vai juntar essas 2 coisas para se aproximar do público mais jovem, que é um desafio do Mercado Livre, né, cara? Principalmente com os players chegando no Brasil. Então, como é que a gente, pô, se conecta emocionalmente com o público mais jovem através do game? Pô, essa história me parece um jeito bem interessante. E aí, cara, meio que ao mesmo tempo, assim, o Mercado Livre assinou o deal com o Neymar. E o Neymar é um baita de um gamer, né, cara? Então a gente, cara, pegou uma ideia que já tinha tudo pra ser interessante como ideia, e aí você pluga o Neymar na história e aí explodiu. O Neymar e o Nobru, né? São os 2 que foram os principais. Pluga o Neymar e o Nobru na história, cara, explodiu, sabe? Então,
Foi muito maneiro fazer essa história. E assim, até eu mesmo não conhecia a própria Hunt One. Então a gente tem que dar um pouco de contexto pro que é no case study, sabe? Explicar para as pessoas não gamers o que é a história. E teve também o Coupon Rain também, Coupon né? Rain, exatamente, cara. É outra dessas que a gente... Quando o time me contou, assim, cara, putz, sabe o confete da celebração, do título, não sei o que, né? Eu falei, sei. Cara, ninguém nunca usou aquilo como mídia, né? Eu falei, pronto, lá vem uma ideia boa. Beleza, o que a gente vai fazer? Cara, e aí, cara, foi isso. Vamos colocar os descontos do Mercado Livre no confete da celebração dos times de campeonato. E aí, quando você faz isso, você consegue hackear, de novo, voltando para a história, você consegue hackear todos os portais de mídia do Brasil, né? Porque aquela foto dos caras comemorando com a taça e confete pra tudo que é lado, sai em tudo que é canto. E assim, via de regra, não tem nenhum patrocinador aparecendo, porque aquele momento ali é um momento muito, sabe, do time, com o confete e a taça e tal. E pela primeira vez a gente conseguiu entrar nesse momento, porque não tem como você comprar esse momento como espaço de mídia. Agora, se você tiver no confete, no papel picado, daí tu vai aparecer. E cara, foi uma loucura, porque a gente queria fazer isso de qualquer jeito, mas não tinha uma final que ia acontecer no Carioca, no Paulista, não sei aonde. E a gente fez uma parceria com a Record e a gente descobriu que ia ter a final do Paranaense. Fizemos na final do Paranaense. E, cara, foi divertido demais, cara. Foi uma correria maluca pra fazer, porque, enfim, tava muito em cima da hora. Imprime 50 quilos de cupom, cada um com um valor diferente, com um voucher diferente. Cara, assim, as reuniões que a gente tem na agência, né, tipo, eu digo em todas as agências, às vezes parece uma loucura, sabe? A gente tá falando de quantos quilos de cupons, quantos quilos de papel picado a gente vai imprimir pra uma ideia, sabe? É tipo, mano, se alguém escuta essa conversa, sabe? Tipo, o que esses caras estão falando? Enfim, foi isso, cara. Pô, massa demais, legal ouvir também, celebrar esse momento, né, que é para todo criativo que, pô, é premiado aqui, né, reconhecido. Relembra aquela história do, e se a gente fizesse isso, né? E se a gente fizesse aquilo? E ninguém nunca fez isso. E aí, Felipe, queria ouvir um pouco de você também, cara. O que você espera ver de destaque brasileiro aí no que ainda tem para sair em Cannes, ou do que você viu também que acha interessante contar? Cara, eu acho que destaque brasileiro esse ano a gente tem vários, né? Acho que o Brasil, além de ser o ano do Brasil aqui como homenageado, acho que está se tornando o ano do Brasil também como vencedor, assim. Mas eu acho que a gente está com um montão de coisa acontecendo, um montão de coisa rolando. E nos predictions de Cannes lá, né, que antes de Cannes, os jornais, as mídias vêm perguntando para os criativos o que eles acham que vão ganhar e tal. Eu acho que tem uma das minhas ideias preferidas, que eu já tinha postado, é essa do Coupon Rain aí. Eu acho que é uma ideia... Primeira vez que eu vi, eu mandei mensagem pro amigo meu que trabalha lá com ele, falei, cara, essa ideia, essa é boa, cara, essa me pegou na hora. Sabe aquela que você bate o olho assim, nem precisa ler o board, assim, sabe? Você vê só a foto, falei, putz, cara, os caras... E futebol conecta, né? Os caras descolaram uma parada aqui, que possivelmente que tem uma coisa ali de você conseguir transformar aquilo em mídia e você conseguir amplificar o impacto de uma ativação, porque tem uma coisa disso, você sair do real. Fico muito pensando nisso, como é que a gente sai do real pro digital, do digital pro real. Então tem uma coisa indicada, uma coisa que está acontecendo no mundo real ali, que é a comemoração e que acaba por si só e depois... E, cara, como que você faz uma ativação ali e essa coisa continua se replicando, né? Porque, enfim, imprimiu em todos os jornais, saiu em todos os sites, essa coisa fica ali. Então, cara, conseguir amplificar isso, eu acho que é uma das grandes maravilhas, assim, das ideias que a gente faz, que a gente tá falando disso. Cara, você não tem uma... Imagina quanto ia custar, né, pra essa marca poder patrocinar aquele momento ali e ainda fazer mídia em todos esses jornais, todos esses conteúdos. Cara, é uma coisa que não tem preço, assim, né? Então, acho que é uma das ideias minhas preferidas, assim, de que eu vi do Brasil, assim, que esse ano foi, putz, cara, essa ideia eu boto fé que vai, porque realmente é uma coisa muito impressionante, assim, pra gente. E como você falou, no futebol, né, cara? Futebol talvez seja... A gente sabe que a gente é da agência, no futebol é o momento mais protegido e mais vendido da TV brasileira, né? Você conseguir hackear isso, entrar lá e fazer uma coisa forte pra cacete, eu acho muito foda. Cara, eu fiquei muito feliz de ver uma ideia que ano passado eu acho que foi injustiçada ganhar esse ano, que foi o Dove Code, que é da Droga 5, né, da antiga Soco. E ontem eles ganharam o Grand Prix de mídia. E, cara, essa ideia ano passado eu achava que
que ia brocar, tu não achava? Beleza na era da AI, né? Pra Cara, quem eu tá assistindo a gente. Eu achava Vale muito olhar. assim, cara. Botei todas as minhas fichas ano passado nessa ideia também. Acho que ela foi injustiçada demais, assim. Fiquei muito feliz também de conseguirem meio que essa correção histórica, vamos dizer assim. Eu acho que a criatividade, aí eu já queria aproveitar pra gente caminhar pro final aqui e vocês darem um recado final. A criatividade tem esse poder de ler o cenário, né? O que tá acontecendo no mundo, e eu acho que essa campanha da Dove é muito sobre isso, né? O mundo criando imagens perfeitas, imagens com AI, né? E a Dove vem e traz, pô, redefinindo ali a beleza, né? Na era da AI. E aí queria que vocês dessem um recado final aqui, que é, cara, qual que é o momento da criatividade hoje, o momento de mundo, né? A leitura de vocês, a importância da criatividade para o momento de mundo que a gente vive hoje. Cara, eu acho que a criatividade, como sempre, extrapolando até a publicidade, ela é fundamental para as nossas vidas, assim, né? A gente precisa da criatividade para avançar como sociedade, como pessoas, assim, né? Então, se a gente for falar, a gente tá falando tá todo mundo falando em todos os painéis, em todo lugar, né, da inteligência artificial, e ela é um resultado de criatividade, onde alguém começou a pensar, cara, como que eu faço isso de um novo jeito, como que eu faço isso de uma nova forma, como que eu invento isso de uma nova forma. Então, acho que a criatividade é fundamental em todos os passos que a gente precisa dar, assim, como vou falar do Brasil como país, como nação. E na publicidade, eu acho que, assim, cara, no momento que a gente vive na criatividade, principalmente pra gente, com esses resultados aqui que a gente está tendo, é um momento muito forte pro Brasil, né, cara? Eu acho que a gente está numa onda de colocar realmente esse poder nosso criativo e se entender e se reconhecer. Nessa homenagem vem muito disso, assim. A gente tem um pouco desse lugar de achar que, putz, os outros países são melhores, os outros lugares são melhores, essa imagem é o primeiro país aqui. Dá um pouco desse empoderamento da gente de falar, cara, realmente a gente pode fazer isso, sacou? E eu acho, realmente, os brasileiros, a gente, pô, vê o palco aí, cara, todos os GPs que estão ganhando aí, tem um monte de brasileiro na ficha, quase todos. Então, essa coisa de se empoderar e se reconhecer, cara, a gente sabe fazer isso, a gente sabe jogar esse jogo aqui em alto nível, sabe? Assim, com 6 vezes menos dinheiro, em alto nível jogando esse jogo aqui, o Brasil é uma das 3 maiores indústrias criativas. Então, acho que a gente vem, assim, de uma jornada forte, assim, nesses últimos anos, agências como a Gut, como a África, como a Droga 5, e vem nesses últimos anos realmente levando a indústria pra frente, mostrando que, cara, assim, empoderando esse nosso lugar. E puxa todo mundo, né? Óbvio, puxa todo mundo, porque você começa a querer fazer coisa. Cada vez que eu vejo um case legal da Gut, os caras são muito próximos, muito amigos, eu falo, cara, meu irmão, precisamos puxar mais, precisamos fazer coisa melhor. Então isso vai empoderando todo mundo, né? Cara, criatividade é o cérebro se divertindo, né? E assim, o ser humano, ele nasce criativo, né, cara? Eu sempre falo assim, cara, pensa quantos bateristas deixaram de ser bateristas porque é muito barulhento tocar bateria. E aí os pais falam assim, não, bateria não, vai tocar outra coisa, vai tocar violão, vai tocar sei lá o quê. Cara, ia ter muito mais baterista no mundo, né? Então assim, cara, criatividade a gente nasce com isso. E eu acho que algumas pessoas acham que é um dom especial só da galera que trabalha na criação. Não. Criatividade tem que estar em toda a agência. A gente até brinca que lá na Guts, antes do teu job title tem que ter creative, sabe? Não tua creative media, creative whatever, creative atendimento, creative strategies. Porque a criatividade, ela é o produto final, ela deveria ser o produto final da nossa entrega como agência. E ela tem o poder não só de mudar o mundo, que a gente já sabe, mas ela tem o poder de conectar as pessoas, de fazer as pessoas sorrirem, de fazer as pessoas sentirem alguma coisa. Bruno, obrigado pela tua participação, Felipe. O Brasil sendo homenageado aqui como o país criativo do ano. Não tinha como a gente não explorar mais o que é a criatividade, o que é ser brasileiro e a junção dessas duas coisas. Valeu, obrigado. Valeu, galera.